Ah, o famoso bife Wellington. Quer aprender o passo a passo dessa receita? Vamos lá! Primeiro eu temperei com sal e pimenta 2 peças de 400 gramas de filé mignon. Aí agora é só enrolar no plastiquinho, enrolar bem quase como se ele fosse virar aí um presuntão, uma salsicha, que assim a gente vai modelar ele para o formato que a gente precisa e também deixar esse sal e essa pimenta irem incorporando na carne. Eu deixo de um dia para outro na geladeira. No dia seguinte, com a frigideira bem quente, eu vou selar essa carne. Então eu não quero cozinhar ela por completo, é rapidinho mesmo, né? Selando de um lado, você vai virando. E eu recomendo que você, inclusive, vire nas laterais, para que ele de todos os lados fique selado e esses sucos da carne não escapem quando estiver no forno. E com a carne ainda bem quente, eu vou aplicar mostarda em todos os lados. Aqui eu usei mostarda de Dijon, mas você pode usar também mostarda simples. É importante que você faça com ela quente para que essa mostarda se incorpore na carne. Depois é só deixar descansar em temperatura ambiente. Agora a gente vai fazer a duxelle de cogumelos, que é mais uma camadinha aí do Wellington. Primeiro a gente tem que limpar com papel toalha. A gente não pode molhar o cogumelo, tem que ser realmente limpar seco. Tirar os talos e a gente vai processar eles aí no processador. Eu usei 2 bandejas, a quantidade bem grande, porque a gente vai colocar aqui azeite e tostar todos esses cogumelos até ele virar quase como uma terrinha. Então aqui eu temperei com sal, pimenta, o azeite e a gente vai ter que ir esperando nesse processo, deixando ele reduzir. Realmente leva um bom tempo. Então se você tiver uma frigideira grandona, até melhor, porque você tem uma superfície de contato maior para fazer essa redução do cogumelo. Então esse bloco gigante aí de cogumelos vai virar algo bem pequenininho. Quando o processo já estiver caminhando, ele vai perder bastante água, você vai ver que ele vai borbulhar. Pode deixar nesse processo. Aqui, para dar um pouquinho mais de sabor, eu coloquei tomilho, para que ele também ganhe aí mais essa camada de sabor. E aí, quando ele já estiver bem reduzido, eu posso colocar alguma castanha para complementar. Aqui eu coloquei castanha portuguesa, que combina muito em dias festivos, no Natal principalmente, Ano Novo, mas é totalmente opcional. Agora, com tudo frio, a gente vai colocar uma camada de plástico, o presunto de Parma intercalado e os cogumelos. A gente vai fazer essas 2 camadas para daí colocar a carne por cima. Aqui eu errei um pouquinho, tive que colocar um pouco mais de presunto e cogumelo. E agora eu tenho o que eu preciso para enrolar toda essa camada em volta da carne. Aí é só você com muito cuidado ir empurrando essa parte que tem o presunto, segurando ali com a sacolinha até você conseguir fechar bem. Aqui eu tinha um filme plástico muito pequeno, então eu precisei enrolar em outra camada de filme plástico. Então se você tiver um filme um pouco maior, ajuda. Mas aí eu consegui enrolar e de novo o mesmo processo da carne, tentar deixar no formato aí de um presunto. E aí volta para a geladeira por algumas horas para que ele possa ficar nesse formato. Aí depois que a gente tira da geladeira, a gente vai para a última etapa, que é colocar a massa folhada. Então você vê certinho o tamanho que você vai precisar. Aí você tira todos os plásticos, não esquece de nenhum plástico que ficou aí nessa parte que tem a carne. E você vai medir para ver quanto que você vai precisar cortar da massa, para não ficar nenhum excesso, senão fica aquela massa grossa na hora de assar e não fica muito legal. Então aqui eu medi certinho, né? Fiz o corte. Também é importante você ver na parte da frente e na parte de trás quanto que você vai precisar cortar. Todos esses excessos aqui não são legais para massa. Então é só cortar, né, tanto na parte da frente quanto atrás. Aqui eu estou usando um cortador de pizza, mas poderia ser uma faca também, funciona super bem. E a gente precisa colocar esse excesso de massa juntinho para baixo e a gente pode enrolar de novo no plástico. Aqui tive que colocar 2 camadas para ter espaço suficiente para fazer essa parte de enrolar. E aí é o mesmo formato, a gente tenta fazer com bastante firmeza para que ela fique naquele formato redondo e com aquela carinha de presunto que já mencionei nas outras etapas. Então é só você ir fazendo esse rolamento aí com a massa que ela vai ganhando formato e ela vai se fechar super bem também, para que não escape nada na hora de assar.
Essa hora você já deve estar cansado de tanto estar enrolando essa carne, mas eu digo que vale muito a pena o resultado. E é a última vez que a gente vai precisar fazer isso. Agora é só deixar na geladeira. Aqui eu prefiro deixar algumas horas ou a noite toda. Então é um prato muito bom para você fazer no dia anterior. Aqui sobrou um pouco de massa e o legal é que exatamente o que sobra você pode usar para decoração no outro dia. Vou mostrar uma que fica bem legal, não é obrigatória, mas dá um toque especial na decoração. Enquanto a gente espera, a gente pode fazer um molho de vinho que acompanha super bem essa carne. Eu tinha cortado uns pedacinhos ali do filé mignon e agora eu juntei aqui com algumas cebolas, usei aquela pequena chalota. E eu vou colocar também a pimenta preta inteira. Aí quando já estiver um pouco refogado, recomendo jogar um pouco de vinagre. Coloquei vinagre de vinho para que a gente solte todos esses sucos embaixo. Coloquei também um pouco de tomilho e agora eu vou colocar a garrafa toda de vinho aqui. Para finalizar os temperos, eu coloquei também 2 folhas de louro. E agora eu vou misturar bem e deixar em fogo baixo. Isso aqui vai ficar reduzindo até ficar aí quase menos da metade, para que a gente possa adicionar caldo de carne. Daí a gente coloca 1 litro de caldo de carne, deixa reduzir de novo. Quando tiver reduzido, a gente acerta no sal, vê certinho o sabor que a gente prefere. E tá pronto, é só coar e guardar para a hora de servir a carne. Usei esse cortador aí muito louco para fazer uma espécie de tecido com o que sobrou da massa folhada. Aí eu coloco por cima, mas é só aí uma decoração, não é necessário. Você pode colocar direto a massa com alguns cortes, que já funciona super bem. Agora a gente vai para a última etapa, que é colocar um pouco de ovo batido. A gente vai pincelando ele por cima da nossa massa para que ela fique bem brilhante. E agora é só colocar no forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. Se você tiver um termômetro de carne, quando chegar em 50 graus, você já pode tirar e deixar parado por um tempinho antes de abrir. Eu recomendo aí uns 20 minutos. E agora é só cortar e servir. Fica crocante por fora, aquela carne no ponto por dentro. Fica maravilhosa. Adoro servir com batatas assadas e aspargos. Espero que tenham gostado, pessoal. Não esqueça do seu like e de nos seguir.